amados irmãos, queridos e amadas irmãs, sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira, dia 31, encerrando esse nosso mês de julho, iniciando um novo mês. Por isso, peçamos a Deus que a graça dele recaia sobre cada um de nós, as suas bênçãos possa estar em nossa vida nesse novo mês que se inicia a partir de amanhã, que nós possamos, queridos e amados irmãos, desejar para cada um de nós, para nossas famílias, a paz que vem dos céus. Por isso, nessa 17ª semana do Tempo Comum, nós queremos meditar o Evangelho de Mateus, do capítulo 13, versículos 54 ao 58. Bom, aqui é o final quase de todas as parábolas, que Jesus vem nos falando durante essa semana. E quando Jesus fala em parábolas e se coloca a ensinar, ele toma o papel do sábio, daquele que ensina. Ou seja, enquanto os doutores da lei são os sábios da lei, Jesus é o sábio do reino. É aquele que toca o coração, que fala com autoridade, que realiza de fato milagres, ou seja, a sua palavra torna-se ação. Jesus vive tudo aquilo que ele vem discursando em todo esse tempo. Então aí está a diferença. Aquele que escuta a palavra de Deus, vai dizer em Eclesiástico, aquele que escuta a palavra do sábio, ele acrescenta e louva a Deus por essa palavra, Diferente do que estava acontecendo nesse evangelho de hoje, As pessoas, por conhecerem a origem familiar de Jesus, ou seja, quando eles veem que Jesus é filho de um artesão, nascido em Nazaré, filho de Maria e de José, ou seja, quando se prendem à realidade temporal de Jesus, a questão familiar, eles desprezam a palavra, desprezam todos os feitos de Jesus em nome de um status que ele carregava, que não era de um poderoso homem, não era daquela imagem de Messias que eles aguardavam, como aquele Messias rei, poderoso, político, que mesmo assim os apóstolos testemunhavam, principalmente por Pedro, tu és o Messias, que vai dizer depois, no capítulo 14, mas as pessoas ainda não reconheciam, porque estavam fechados a essa realidade temporal de Jesus. Como eram concidadãos, eles viam Jesus com Maria e com José, e não poderiam acreditar que esse era o Messias, porque é filho de artesão, veio de uma cidade pequena e tudo mais. Então, por isso, despreza o anúncio de Jesus, e por isso erram, Por isso, eles deixam de acolher a salvação trazida por Deus. Deixam de acolher a revelação trazida por Deus. Por isso, Jesus, mais para frente, vai tirar das mãos dos judeus todo esse depósito de fé e colocar nas mãos dos pagãos, que propagarão a revelação, a fé da igreja através dos apóstolos. Esses primeiros eleitos rejeitam a palavra de Deus. Por isso, ele vai trazer para todos. E é interessante isso, queridos e amados irmãos, que isso acontece muito conosco hoje, e principalmente com teologias que querem pegar apenas um aspecto de Jesus, ou seja, querem pegar apenas o Jesus histórico, que nós falamos muitas vezes na teologia, que é importante nós termos essa perspectiva, mas não reduzi-lo à historicidade ou a uma literatura, ou como em alguns lugares nós escutamos, Jesus foi um grande sábio, Jesus foi um grande filósofo, Jesus foi um grande psicólogo, Jesus foi uma pessoa boa. Enfim, nós escutamos tantas coisas que reduz aquilo que Jesus verdadeiramente é. Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado feito homem. Jesus é a verdade esperada por toda a filosofia, que agora se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade, através de Cristo Jesus, que é o próprio Cristo, que é a própria verdade. Então, queridos e amados irmãos, reduzir a Jesus a uma temporalidade, ele que é o Senhor da história, ele mesmo vai dizer
que antes de Davi nascer, antes de Salomão, antes dos reis, ele já existia com o Pai, ele conheceu os profetas, né? Ou seja, Jesus se insere na história, ele se insere dentro de uma realidade cultural, dentro de uma realidade temporal, de limite, de espaço, mas tudo isso ele se submete para chegar até nós, para chegar até mim, para chegar até você. Por isso ele se submete a esse estado limitado. Mas ele em si, ele é Deus. E ele não se torna Deus, ele é Deus desde antes, desde sempre, né? Por isso ele se submete a uma temporalidade, mas o seu poder está fora dessa temporalidade. Ele é muito maior que a história, ele é muito maior que o tempo e o espaço. Ele é Deus. E é nesse Deus que nós temos que acreditar, queridos e amados irmãos. Sim, esse Deus que se encarna, se faz homem, né, leva em si os nossos sentimentos, menos do pecado, mas leva assim todas as nossas realidades humanas, conhece o nosso coração humano, por isso conhece as nossas dificuldades, né? Viveu dentro de uma família, sabe das realidades, é um Deus que nos conhece profundamente. É um Deus humano, que se fez humano, porém é um Deus divino, que é Deus, que é pleno, que é completo, que é perfeitíssimo. Então, queridos e amados irmãos, para acolhermos Jesus, nós temos que acolher Jesus inteiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para que a nossa imagem de Jesus não se petrifique, não pare na temporalidade, não pare na nossa visão limitada, mas que nós percebamos que Jesus, embora dentro de uma família, dentro de um contexto, dentro da história, ele ainda continua sendo Deus. Que nós não possamos desprezar todos os seus feitos, todos os seus milagres, porque, como esses homens fizeram, porque ele veio de algum lugar, veio de uma família, porque ele está dentro da temporalidade. Não. Independente das limitações humanas, ele permanece sendo Deus, eterno, perfeitíssimo e Senhor. Por isso, queridos e amados irmãos, diante das nossas dificuldades, diante das nossas tribulações, diante das nossas limitações, que nós possamos reconhecer Jesus, que Ele é o Senhor da nossa história, que Ele é o Senhor da nossa vida e está além da nossa própria realidade. Por isso, tudo aquilo que nós passamos em nossa vida, como temporalidade, como dificuldade, é simplesmente tempo e limite para nós, mas não é para Deus. Por isso acreditamos que Ele pode, em nossa vida, realizar coisas grandiosas, porque não se limita à nossa realidade. Que Maria Santíssima interceda por cada um de nós, que nós possamos ter um final de semana abençoado pela graça de Deus. Por isso que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.